Dentre tantas pautas apresentadas pelos candidatos, qual é a mais importante, afinal? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nesta época eleitoral, é comum que os candidatos defendam pautas habituais como educação, saúde, emprego e segurança, embora já tenha havido algumas promessas um tanto peculiares, como a bomba atômica para o Brasil, defendida pelo saudoso Enéas Carneiro, e o tão famoso aerotrem, do também saudoso Levi Fidelis. Mas o que todas essas pautas têm em comum? Elas representam promessas que, de modo mágico e inexplicável, fariam com que o governo funcionasse perfeitamente para fornecer o tipo de serviço prometido. Neste vídeo, vamos falar um pouco das promessas mais comuns, começando pela educação. Quantas vezes já ouvimos que professor ganha mal e que é um absurdo alguém como Neymar ganhar centenas de vezes mais? Entretanto, quem promete educação não fala que é a educação estatal, que além de não preparar o jovem para o mercado de trabalho ou mesmo para o empreendedorismo, na maioria das vezes apenas cria militantes doutrinados. Além disso, quanto mais alto o grau da educação pública, pior ela fica. Isso é fato, já que existe o aparelhamento das universidades públicas, especialmente na área de humanas. Logo, investir em educação claramente não é uma boa proposta. Outra pauta muito defendida é a da saúde. Sempre tem um candidato da saúde. É cômico acreditar que tal político fará com que o Sistema Único de Açougue, saúde, de alguma maneira misteriosa e inexplicável, passará a funcionar e a ser um exemplo de eficiência, em que todos serão prontamente atendidos sem aqueles longos dias ou meses de espera. Ou, quem sabe, não mais faltarão itens básicos, como gases e esparadrapos. E, é claro, todos os postos do SUS terão equipamentos de primeira linha e em pleno funcionamento. Isso sem falar que tratamentos complicados e caros estarão ao alcance de todos. E que ninguém mais vai passar meses ou anos na fila de doação de órgãos. Realmente, só com magia. No mundo de conto de fadas, não haverá mais a morte de 153 mil pessoas por ano em decorrência do atendimento precário do SUS. Mas há quem ainda grite "Viva o SUS!". Na pauta econômica, muitos políticos prometem a geração de empregos, só se for no gabinete deles, pois quem gera empregos é a iniciativa privada, e a única forma real de ajudar a iniciativa privada nesse sentido é com a diminuição de impostos e burocracias. Há ainda aqueles que prometem resolver o problema da pobreza simplesmente imprimindo dinheiro, como se não houvesse consequências como a inflação. Por último, ouvimos falar muito sobre segurança, e sempre algo ligado ao Estado e às forças policiais, como valorização da profissão, enfrentamento da criminalidade, aumento do policiamento, aumento de penas disso e daquilo, dentre tantos jargões usados há anos e que resolveram absolutamente nada. Realmente, é de se admirar que políticos digam que o Estado é quem vai te proteger, quando sabemos que a polícia serve para proteger o próprio Estado e não a população. Caso contrário, já teria prendido um certo ditador de capa preta em vez de cumprir suas ordens ilegais. Ninguém pode prover uma segurança melhor ao indivíduo do que ele mesmo, caso esteja armado. E como é possível um cidadão se defender se quem primeiro desarma é o próprio Estado? O recente julgamento do STF mostra claramente o quão o establishment político se esforça até onde pode para permitir que apenas a criminalidade tenha armas, deixando bem claro qual é a pauta mais importante e que mais põe medo na esquerda, a do armamento civil. Afinal, não dá para implementar uma ditadura socialista onde o povo tem acesso a armas de fogo. Talvez você discorde de mim e ache que a economia é mais importante, mas será mesmo? Do que adianta você ganhar bem ou ter uma empresa que dá lucro se você não pode defender sua vida? Mesmo com o recente decréscimo no número de homicídios para cerca de 40 mil no ano passado, ainda assim é um número bem alto. Nos Estados Unidos, um país mais populoso que o Brasil, o número de homicídios gira em torno de 15 mil ao ano. E o principal motivo disso é o fácil acesso a armas de fogo pela população. Se você ainda tem dúvidas da importância de uma cultura armamentista à sociedade, então assista ao nosso vídeo sobre o assunto, cujo link está na descrição.
Basta comparar também como a pauta econômica conseguiu avançar com a recente redução de impostos, como o ICMS nos combustíveis e energia e o IPI sobre alguns produtos, e a facilitação para a abertura de empresas. Mas, quanto ao armamento, além de o famigerado Estatuto do Desarmamento não ter sido revogado, o projeto de lei 3.723 de 2019, que trazia mais segurança para caçadores, atiradores e colecionadores, ficou travado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal devido à pressão de ONGs desarmamentistas. Sim, as mesmas ONGs que ajudaram a efetivar o desarmamento na Venezuela, país em que foi implementada uma ditadura socialista, e o resultado disso foi fome e desabastecimento. É impressionante que, mesmo com um referendo em que a maioria dos brasileiros votou contra o desarmamento e com a eleição de Jair Bolsonaro, que tinha o armamento civil entre suas principais pautas, ainda assim tivemos pouco progresso. Portanto, para todo aquele que pretende ter um meio hábil de se defender, é necessário votar em candidatos que tenham essa proposta, especialmente no legislativo. Até deputados estaduais têm bastante importância nisso, pois eles podem apresentar e defender projetos de lei que isentem ou mesmo diminuam o ICMS sobre armas e munições, o que representa cerca de 1/3 do preço da arma. De fato, uma das formas utilizadas para dificultar o acesso a armas de fogo foi com o aumento da tributação. Praticamente, a cada arma comprada, você dá mais 2 ao Estado devido à alta tributação. Isso se o armamento não for importado, pois, nesse caso, o imposto é ainda maior. No âmbito federal, é de suma relevância eleger senadores alinhados à pauta da legítima defesa, pois, como dissemos, o PL 3.723 está emperrado na CCJ do Senado. Eleger deputados federais focados na pauta do armamento civil também é primordial. Portanto, para facilitar a sua vida, colocamos na descrição deste vídeo o link do site do ProArmas, onde você encontrará a lista completa de candidatos por cada estado da federação. Para quem não conhece, o ProArmas é a maior instituição privada que luta pelo fim do desarmamento no Brasil. Porém, a resistência do establishment ainda é colossal. Portanto, é mais do que necessário elegermos candidatos que tenham o armamento civil como sua principal pauta. Você pode achar estranho um canal libertário pedir votos para políticos, mas entenda que não existe outro meio para que um cidadão comum consiga ter acesso a armas de fogo, sem que tais leis desarmamentistas sejam revogadas. Além disso, há outras leis que precisam ser revogadas, como a que prevê prisão caso você cancele o CPF de alguém que invada sua casa, a que criminaliza o porte de arma ou a que proíbe a propaganda comercial de armas de fogo. Pedimos também que você incentive seus amigos, familiares e colegas de trabalho a votar em candidatos armamentistas, pois votos para o legislativo costumam ser mais por indicação do que por profunda polarização, como é o caso do executivo. Lembrem-se, não é sobre armas, é sobre liberdade. E todo aquele que diz defendê-la precisa usar todos os meios hábeis para tal. E, no momento, se quisermos ter uma forma concreta de defender nossas vidas e as de quem amamos, além de defender a própria liberdade em si, votar em candidatos armamentistas é nossa única opção. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!